Desenvolvimento de vacina, gente, é preciso entender que é um processo bastante demorado. Geralmente, uma vacina demora de 10 a 15 anos entre o início do seu desenvolvimento até ela estar liberada para uso. A última vacina, como eu falei, tinha sido do Ebola, tinha batido o recorde no tempo de produção, de desenvolvimento. A vacina do Ebola foi desenvolvida em 5 anos. O grande problema no desenvolvimento das vacinas está lá nas primeiras fases da investigação, que é a fase pré-clínica e a fase de estudos clínicos de fase 1 e 2. Vocês talvez já estão acompanhando ou vão acompanhar ao longo dos anos, por exemplo, todo ano, ou quase todo ano, a gente tem na mídia a notícia de que uma vacina para o HIV teve bons resultados inicialmente e tal, e essa vacina nunca chega na fase final. Não chega porque durante esse processo de desenvolvimento, ou ela não tem efetividade, ou ela tem efeitos colaterais graves. Então, assim, esse fracasso geralmente é lá no início. Então, muitas vezes, a gente nem está sabendo que uma vacina está sendo desenvolvida porque o projeto não andou. Né? O estudo clínico de fase 1 são estudos em um número muito pequeno de pessoas, ou seja, você usou aquele imunizante naquelas pessoas, não funcionou, então você não dá um segundo passo no desenvolvimento, mas eu vou explicar cada fase dessa aqui com mais clareza para vocês. Então, a gente tem a fase da descoberta e a pré-clínica, que é aquela questão de análise laboratorial. Para desenvolver uma vacina, obviamente, a primeira coisa que eu preciso saber é conhecer um pouco sobre esse vírus ou essa bactéria, como ele se comporta, quais são as proteínas que estão mais relacionadas à sua multiplicação, ao seu desenvolvimento, quais são os mecanismos que esse patógeno pode utilizar para poder ativar o nosso sistema imune. Então, a gente tem uma fase inicial que ela é de pesquisa laboratorial. Então, a partir daí, conhecendo melhor esse patógeno, se desenvolve, então, teorias ou mecanismos de vacina, e aí eu começo a fazer estudos. Antes eu preciso, aqui no Brasil, obrigatoriamente, que esses estudos passem por conselho de ética e aprovação da Anvisa. Vou para os estudos de fase 1, quando eu tenho aplicação de doses em uma quantidade pequena de pessoas. Fase 2, se na fase 1 eu consigo mostrar que esse imunizante foi eficaz e não trouxe efeitos colaterais graves, eu passo para a fase 2, onde eu aumento o número de pessoas que recebem esse imunizante. Mais uma vez, mantive eficácia e não tive efeitos colaterais graves, vou para a fase 3, onde eu vou ampliar ainda mais o número. A partir daí, essa vacina vai para aprovação da Anvisa. A Anvisa define se essa vacina vai ser somente aprovada ou se ela vai ser incorporada no Programa Nacional de Imunização, mas a partir daí, então, a população já teria acesso, seja pelo SUS ou seja pela rede privada. Então, aqui nesse outro gráfico, a gente consegue, então, comparar como é o desenvolvimento tradicional de uma vacina e como tem sido o desenvolvimento das vacinas em relação à Covid. Então, a gente tem anos entre esses estudos pré-clínicos até os estudos de fase 1 e assim, consequentemente. Principalmente, se vocês olharem aqui mais para o final da parte superior, todo esse processo de fabricação, aprovação, distribuição, que é, digamos assim, um processo burocrático, ele tem sido todo condensado e feito de uma forma mais rápida, tá? Então, a gente fez uma desburocratização na produção de vacinas, ou seja, se a gente comparar com a parte de baixo desse gráfico, as vacinas seguem as mesmas etapas que as vacinas antigas seguiam. A questão aqui só é que a gente está antecipando essas aprovações e esses estudos, fazendo com que o processo seja mais acelerado. E aí a gente tem, então, vacinas que conseguiram ser desenvolvidas aí em tempo recorde, por volta de 1 ano. Então, o desenvolvimento de vacinas,
ele depende de uma série de barreiras que precisam ser ultrapassadas. Você não consegue avançar se você não passar essa barreira. Então, não tem como, basicamente, você pular etapas. O que você pode fazer é, enquanto você está ali no estudo ainda de fase 1, você já manda toda a documentação, porque caso ela seja liberada, você já ganha tempo nesse processo burocrático, e isso fez com que esse processo fosse acelerado. Então, vamos descrever um pouquinho agora como funcionam essas fases da vacina. Então, como eu falei, a primeira fase é a fase onde a gente vai investigar aquele vírus ou aquela bactéria e tentar buscar uma engenharia para desenvolver mecanismos de criar uma vacina para ele. Se a gente pegar agora aqui na questão do coronavírus, por exemplo, a gente identificou lá aquela proteína spike, viu que ela era fundamental para a ligação do vírus com a célula, e aí, então, foi-se criado mecanismos para criar receptores que bloqueassem o acesso do vírus até os receptores. Então, esse processo, por exemplo, ele é um processo muitas vezes demorado, e aqui na COVID a gente teve várias linhas de pesquisa para outros medicamentos, para outras situações que foram paradas, e os pesquisadores foram voltados, foram dirigidos ao desenvolvimento de vacina. A gente teve um congresso de infectologia agora recentemente, e isso foi algo bem destacado lá, assim. Vários centros de estudo que estavam investigando novos tratamentos para HIV, vacina para HIV, tudo parou e todo mundo se dedicou a pesquisar e a buscar métodos para desenvolver a vacina do Covid. Então, houve uma aliança aí mundial para que isso se ganhasse tempo e esses estudos, essas pesquisas avançassem de forma mais rápida. Então, a partir daí, nessa fase exploratória, cria-se um modelo, uma plataforma, e começa-se a produzir, então, essas vacinas. Depois, então, que se define como vai ser criada a vacina, por qual mecanismo, a gente vai para a fase pré-clínica. Na fase pré-clínica, a gente vai avaliar se aquilo que a gente imaginou, na prática, traz algum resultado benéfico. Então, nessa fase pré-clínica, são fases de estudos em animais. Obrigatoriamente, a gente tem que esses testes têm que se acontecerem em duas espécies diferentes. Caso a gente consiga demonstrar que houve produção de anticorpos, que houve produção de proteção desses animais em relação a novas infecções, passa-se para uma fase mais avançada, que são os estudos em humanos. Então, nessa fase pré-clínica, na fase onde a gente vai fazer estudos em animal, a gente vai primeiro saber se esse imunizante cria resposta imunológica, se esse imunizante, comparado com o placebo, se ele é melhor, ou seja, se ele é efetivo. Então, aqui eu faço esses chamados estudos de desafio. Eu pego esses animais, vacino esses animais, e depois eu vou infectar esses animais para ver se essa vacina, de fato, vai trazer proteção ou não. Obviamente, a gente não pode fazer isso em humanos, então a gente define muitas coisas da eficácia das vacinas, a eficácia inicial, nestes testes animais. Nestes testes animais também é quando a gente consegue ter uma ideia de dose, quantas doses serão necessárias, o tempo entre as doses. Então, tudo isso é, digamos assim, pré-definido nesses estudos animais, e aí, obviamente, essa vacina se mostrando segura em animais, a gente passa para uma segunda fase, onde a gente vai começar, então, os estudos em humanos. Inicialmente, como eu falei, a gente vai fazer estudos em uma população pequena, onde a gente vai acompanhar essas pessoas com os testes, né, para avaliar se houve resposta imune e se houve reação grave. Então, aqui, além de eu avaliar se a vacina funciona, eu vou avaliar se uma dose é suficiente, se eu preciso de 2 doses, se eu preciso de 3 doses, o intervalo se pode ser uma dose agora, uma dose daqui 30 dias, e aí, obviamente, esse estudo precisa ser aprovado pela Anvisa.
Se a gente pegar agora, por exemplo, a vacina que o Butantan está desenvolvendo, está justamente aguardando a liberação da Anvisa para iniciar esses estudos. Eles estão nesta fase aqui. Então, a vacina é administrada no número de pessoas, avalia. Deu tudo certo, não teve nenhum efeito colateral grave? Então, aí a gente vai aumentar o número de pessoas e vai para os estudos de fase 2. Aí eu passo a avaliar essa vacina em centenas de pessoas. Segue o mesmo raciocínio. Um número maior de pessoas, ou seja, o raciocínio aqui do estudo de fase 1, fase 2 e fase 3 os efeitos colaterais mais raros, eles vão se tornar mais frequentes enquanto maior número de pessoas eu utilizar aquele imunizante. E aí, se eu estou usando esse imunizante num número maior de pessoas e não tem um efeito colateral grave, e estou conseguindo demonstrar que essas pessoas de fato estão protegidas, eu confirmo, então, aqueles dados de eficácia que eu tinha feito anteriormente. À medida que eu vou aumentando o número de pessoas, eu também posso aumentar os grupos específicos para aquela vacina. Então, provavelmente, lá no estudo de fase 1, eu pego um grupo bastante característico e uniforme. À medida que eu vou aumentando os estudos, eu vou passando de fase, eu vou diversificando mais esse grupo para ver também a eficácia e segurança em outros grupos populacionais. Por exemplo, então a gente tem vacinas da Covid que foram testadas em adultos e idosos, mas, por exemplo, não foram testadas em gestantes inicialmente, né? Não foram testadas em gestantes e crianças. Hoje, usando as vacinas como a gente está usando, já tem estudos sendo feitos agora em gestante, porque a gente já tem dados de segurança muito mais importantes na população geral, então começa a se estudar em grupos mais específicos. Lembrando que todas essas pessoas são avaliadas durante todo o estudo, então elas fazem exames antes, exames durante, exames depois. Qualquer efeito colateral que essas pessoas têm tem que ser relatado no estudo. O paciente que, por algum motivo, não toma uma segunda dose ou some do estudo, ele é excluído. Isso aqui é muito rigoroso. E a Anvisa, quando vai aprovar a vacina, ela reavalia todos esses dados do estudo. A Anvisa não vai pegar só lá o resumo do estudo, beleza, você está falando que tem efetividade de 90%, então tá bom, tá ok. Não, ela pega todos os dados, ela redesenha o estudo, vê se encontra alguma falha desse estudo, para poder, então, daí definir se aqueles valores que o laboratório publicou, se eles de fato são reais e se, então, faz sentido liberar essa vacina ou não. Então, feito o estudo de fase 1, fase 2 e fase 3, a gente vai passar, então, para a parte burocrática de fabricação, de distribuição e aprovação pela Anvisa. Então, antes de chegar na parte da fabricação e distribuição, eu vou falar um pouquinho aqui mais específico de como está sendo feito e desenvolvido, na verdade, as vacinas para a COVID. Então, a gente tem, aqui não serve para todas as vacinas, tá? Mas pelo menos para as vacinas do COVID. A gente tem basicamente 3 mecanismos diferentes aqui para poder avaliar, criar vacinas para COVID. Então, do lado esquerdo, a gente pode usar o vírus ou uma bactéria inteira, onde a gente vai ter vacina de vírus inativado, de vírus vivo atenuado, ou vacina de vetor viral. As vacinas de vírus inativado ou atenuado, a gente tem 2 vacinas disponíveis para a COVID. A da Coronavac, que é a parceria Sinovac-Butantan, e a da Sinopharm, que é uma outra vacina chinesa. Lembrando que dessas a gente só tem a Coronavac no Brasil. Vacinas de vetor viral, o que é isso? Eu pego uma estrutura externa de um vírus e coloco o que eu quero dentro dele, o material dentro dele, para poder gerar a produção dessa proteína aqui externa, e aí eu crio proteção à vacina. Tá? Então, aqui, em relação ao coronavírus, geralmente está se usando um adenovírus, que é um adenovírus que não causa doença. Essa tem sido, pelo menos a princípio, a grande dificuldade da vacina Sputnik V, que a Anvisa, quando foi avaliar, disse que esse adenovírus usado nessa vacina
teria potencial capacidade de replicação. Então, a vacina russa, que é produzida no Instituto Gamaleya, ela não pode ser, não foi liberada, pelo menos inicialmente. A gente tem outras vacinas de vetor viral, uma vacina que é a parceria da Janssen com a Johnson & Johnson, e a da AstraZeneca Oxford, que é a outra vacina que a gente tem disponível no Brasil. Uma outra forma, então, de se desenvolver vacinas para o coronavírus e para outras doenças também, é usar basicamente partículas ou proteínas virais que vão estimular o seu sistema imunológico a criar mecanismos de bloquear o acesso do vírus, dessas proteínas virais, às nossas células. Por exemplo, como é feito a vacina de hepatite B. Vacinas que usam partículas virais, a gente tem 2 em desenvolvimento, já liberadas. A gente tem outras vacinas que eu não coloquei aqui, mas que não estão liberadas. A Novavax e a da parceria Sanofi-Pasteur com a GSK. E a gente tem aqui, então, o mecanismo mais moderno de desenvolvimento de vacinas, que são vacinas que utilizam o material genético do patógeno, vírus ou bactéria, e aí a gente tem vacinas de RNA e vacinas de DNA. Então, essa aqui é uma técnica, de fato, mais moderna. As vacinas de vírus inativados, vírus vivos, vetor viral, e que usam proteínas virais, todas elas são de conhecimento já antigo, e as vacinas anteriores que a gente usa são parte desses mecanismos de produção. As que usam, então, material genético, a gente tem a vacina da Moderna, a vacina da Sanofi e a vacina da Pfizer-BioNTech. Essas, a gente tem aqui a da Pfizer, então, com algumas doses chegando recentemente no Brasil. Então, vacinas de vírus atenuado ou vírus enfraquecido, só para explicar um pouquinho mais, eu não vou me aprofundar tanto nisso, tá? Então, eu tenho aqui um vírus que não é o coronavírus, mas ele foi modificado, ele foi atenuado e modificado para que, em contato com uma célula apresentadora de antígeno, ele crie um peptídeo viral, e esse peptídeo viral vai se ligar ao coronavírus quando você entra em contato com o coronavírus, e isso impede de ter a ligação do vírus com a nossa célula. Quais são os benefícios e problemas de uma vacina com vírus enfraquecido? Depende da produção do IFA, eu vou detalhar para vocês o que é o IFA. Então, isso gera custo e gera tempo de produção. Ela pode, então, criar tanto uma resposta celular quanto uma resposta humoral, mas isso aqui não é certeza, ela pode induzir resposta celular. A princípio, ela é uma vacina para produzir resposta humoral, e essa resposta pode ser de curta duração. Pode gerar os anticorpos neutralizantes, que são os que definem proteção da doença, mas, como eu falei, pode ser de curta duração, porque esses anticorpos podem diminuir seus níveis ao longo do tempo. Elas são de média complexidade para atualização, ou seja, se a gente tiver novas variantes, como já foi falado na aula anterior aí, a gente talvez tenha mais dificuldade de atualizar essa vacina para que cubra as novas variantes. Ela é uma vacina de vírus não vivo, então ela não causa doença, então é uma vacina segura. Tem uma produção mais complexa por essa questão do IFA e depende de múltiplas doses. Então, tem vantagens e desvantagens. E aí, eu acabei de falar, então, um resumo da Coronavac. As vacinas de vetor viral, a gente tem no Brasil, então, só da Oxford AstraZeneca. Eu pego um vírus diferente, insiro nesse vírus o gene da proteína S, que é um gene da proteína do coronavírus, e aí, quando esse vírus entra em contato, ele vai entrar em contato com a nossa célula e vai produzir o peptídeo da proteína S, tá? A diferença, então, do vetor viral para atenuada é que na atenuada eu uso o próprio vírus. No vetor viral, eu uso um vírus diferente, modifico esse vírus e coloco aqui um vírus, então, que não cause doença. E aí, mais uma vez, essa possibilidade desse adenovírus causar doença é o que, a princípio, parece ter contraindicado a liberação da vacina da Sputnik V.
Também é uma vacina não viva, então não causa doença, vai induzir resposta celular e humoral, gera anticorpos neutralizantes, como tudo isso aqui, vantagens. Como desvantagens, tem produção complexa também, múltiplas doses, e essa proteção pode não ser duradoura. As vacinas baseadas em proteínas, a gente não tem nenhuma aqui disponível no Brasil, mas então, assim, eu não tenho vírus envolvido aqui, eu tenho só a proteína S, só uma parte do vírus, ou seja, ela também não vai causar doença, e essa proteína S, quando apresentada a uma célula nossa, a uma célula específica, apresentadora de antígeno, vai produzir o peptídeo da proteína S, e então isso gerar a resposta imune. Mais uma vez, vacina não viva, então segura, possível imunidade de curta duração, baixa resposta imune em algumas situações, múltiplas doses também é uma vacina mais complexa para ser atualizada, e aí a gente também tem uma questão de estabilidade em geladeira. Então, são todas coisas que precisam ser levadas em conta quando a gente vai analisar uma vacina e principalmente liberar e ver se a gente vai incorporar ela ao calendário nacional. A Pfizer, de material genético, a gente tem então a Moderna e a da Pfizer-BioNTech. Então, elas são basicamente só parte do material genético do vírus que vai entrar em contato com a nossa célula, vai usar o nosso material genético e aí vai induzir a nossa célula, então, a produzir essas proteínas virais. E aí isso vai gerar a resposta imune. Ela não integra o genoma nosso, então não são vacinas que têm risco de alterar nosso DNA e de causar mutação no nosso DNA. Também é uma vacina não viva, então também segura, também de múltiplas doses, imunidade possível de curta duração, ela tem uma produção in vitro, ela não depende do IFA, então ela tem uma produção mais fácil e mais rápida, além de serem vacinas também mais rápidas de serem atualizadas, porque basta, então, eu sequenciar, como foi dito na aula anterior, eu faço o sequenciamento desse novo vírus, dessa mutação, e aí crio uma vacina a partir disso. Tem como desvantagem uma estabilidade mais complexa, já não é mais esse menos 80 graus, isso já mudou, mas é uma vacina ainda que para um país tão grande quanto o nosso e de grandes variações de estrutura física, é uma vacina que às vezes não consegue ser adequada em todos os locais do Brasil, né? Então, definimos como uma vacina tem que ser produzida, definimos qual mecanismo usar, agora vem uma parte bastante complexa, ou seja, a vacina já passou no teste, a vacina já mostrou eficácia, já mostrou segurança, mas eu preciso, então, produzir essa vacina, e essa produção é feita através de rígidos controles de qualidade. Então, toda a matéria-prima tem que ser feita produzida, né, baseada em uma padronização internacional, todos os testes devem seguir controles de qualidade, ao longo, no mundo todo, cada entidade tem seus testes, alguns são similares, e eles se conversam, então a gente tem o FDA e o CDC nos Estados Unidos, a gente tem a agência europeia na Europa, a gente tem a agência russa, a agência chinesa, e a gente tem aqui no Brasil a Anvisa, para determinar quais são esses testes e essa produção. Se não for garantido a produção, essa vacina não vai ser aprovada, mesmo ela mostrando que ela tem eficácia. Aqui também, eu estou falando também porque a gente não teve acesso aos dados, mas parece que a Sputnik V também teve problema nesse controle de qualidade. Então, essa é uma etapa bastante complexa, é uma etapa onde não se pula momentos, então todo o processo tem que ser avaliado, tem que ser revisado e tem que seguir os controles de qualidade muito rígidos. Então, quando foi para a aprovação da Coronavac,
para ser liberado o IFA lá da China, foi uma equipe do Brasil avaliar como é a produção no laboratório chinês, se segue todos os requisitos que a Anvisa corrobora, porque não adianta nada, às vezes, para a China libera para eles lá, tem que passar pelo crivo da Anvisa, então toda a produção tem que ter uma infraestrutura adequada, vários critérios para garantir pureza, esterilidade, eficácia e segurança dessa vacina. Então, todos os componentes, todo o processo de fabricação, ele deve seguir padrões que são caracterizados como boas práticas de fabricação. Alguns, como eu falei, são unânimes e uniformes em todo o mundo, mas algumas agências têm critérios um pouco diferentes. A gente tem no Brasil, inclusive, algumas regulamentações já, se eu não me engano, do Supremo Tribunal, de que se uma vacina foi aprovada pelas agências, digamos assim, irmãs da Anvisa, ela poderia ser utilizada no Brasil sem mesmo ter aprovação da Anvisa. Então, também tem esse fato. Os dois principais mecanismos que a gente vai observar numa vacina, então, é se ela tem boa eficácia, segurança e efetividade. Então, a eficácia é, de fato, se ela mostra a capacidade de produzir benefício e se ela produz proteção de quem a recebeu. Então, eu sempre, para avaliar a eficácia, eu vou comparar quem recebeu a vacina com quem não recebeu. E aí, essa eficácia, como foi visto aqui na questão das vacinas da Covid, você pode colocar critérios diferentes. Você pode avaliar a eficácia para desenvolvimento de doença, para evitar óbito, para evitar internação. Então, são requisitos, são cortes que a gente pode fazer na análise dos dados para desfechos diferentes. E segurança é avaliar se essa vacina traz mais benefícios do que risco, principalmente quando a gente começa a categorizar em grupos de faixas etárias e comorbidades diferentes, né? Então, por exemplo, foi-se colocado em xeque a segurança da vacina da AstraZeneca em relação a episódios trombóticos. E o que a gente tem até hoje é um número de casos, um risco associado à vacina da AstraZeneca, que é muito inferior a tabagismo, ao uso de anticoncepcional e a própria Covid. Então, a vacina continua sendo segura, mesmo a gente tendo alguns episódios relatados de trombose, efeitos trombóticos, né, pós-vacina da AstraZeneca. Então, essa segurança precisa ser avaliada, porque não dá para se avaliar isso depois que a vacina já está em uso, porque senão a gente corre um risco muito grande. Sobre a produção do IFA, então, o IFA é a matéria bruta da vacina, é a vacina, digamos assim, semi-pronta, vai. E aí ela chega no Brasil, o IFA quase sempre não é produzido aqui, né, ainda mais nessa rapidez e para conseguir produzir um número tão grande de doses, a gente tem IFA para a produção das vacinas que a gente já tinha uma previsão de uso, né, as vacinas de uso do nosso programa nacional. Então, quando chega aqui, é passado por um controle de qualidade, então é feita uma série de testes para confirmar presa, confirmar se a concentração está adequada, se não houve nenhum risco de dano desse material, o IFA, que é o ingrediente farmacêutico ativo, né? Então, depois que ele passa nesse primeiro teste, então começar e dar-se início à formulação da vacina, que aí ela vai receber estabilizadores, conservantes, adjuvantes, que vão garantir, de fato, que essa vacina vai ter ali o seu tempo de uso garantido, data de validade, que isso tudo se mantenha dentro do prazo adequado, né? Depois ela vai para a terceira fase, que é a fase de invase, elas são colocadas nos frasquinhos, cada frasco individualmente é avaliado por uma máquina, essa máquina vai avaliar se esse frasco tem alguma rachadura, se esse frasco está selado de forma correta. Depois, então, que ela já está envasada, é colocado o rótulo, no rótulo são colocadas todas as informações, validade, lote, e aí ela passa, então, para distribuição. Então, esse é um processo
que não aparece tanto, né, mas é um processo também demorado, porque precisa passar por todas essas etapas para que se garanta que a vacina que vai chegar e vai ser distribuída, que ela seja de fato, que ela mantenha a eficácia, que ela mantenha toda a garantia de que ela vá funcionar. E aí, então, como é que faz para poder antecipar a liberação de uma vacina? Lembrando, então, que o pedido de aprovação de uso emergencial, ele é feito a partir dos estudos de fase 3. Então, a partir do momento que eu tenho resultado de estudo de fase 3, o laboratório, a empresa que representa o laboratório, dá entrada na Anvisa para pedir o uso emergencial. O uso emergencial é feito antes do registro definitivo, mas, basicamente, a partir do momento que você tem o uso emergencial liberado, o registro final é mais uma questão de tempo e burocracia. Tá? Lembrar que alguns países, como o Reino Unido, não esperou os testes de fase 3, assim como China e Rússia. Eles não esperaram os resultados do teste de fase 3 para aprovar as vacinas, aprovaram já em fase 2 e fase 1. Na verdade, na Rússia, a gente nem tem esses dados em que momento que foi aprovado. Ou seja, você não tinha testes em número grande de pessoas, então você corria um risco de mais efeitos colaterais. Aí, então, a partir do momento que chega isso para a Anvisa vai revisar de forma muito criteriosa tudo o que eu falei na aula até agora. Desde como foi desenhado o estudo fase 1, os resultados desses estudos, se os estudos de fato confirmam aqueles resultados, se não teve nenhum erro no desenho do estudo, nenhum erro de interpretação de dados. A Anvisa vai avaliar todo o processo de produção dessa vacina, e aí, a partir daí, a vacina vai ser concedida o registro para ela, seja no uso emergencial ou seja no uso definitivo. Depois que a vacina é autorizada pelo Ministério da Saúde, cabe ao Ministério da Saúde definir se ele vai incorporar essa vacina ao Programa Nacional ou não. Ele pode simplesmente autorizar o uso da vacina, mas não incorporar. Aí vai depender. A gente tem que avaliar primeiro se a gente precisa dessa vacina que está sendo incorporada, se a gente já não tem outra que possa resolver o nosso problema. É claro que a gente está falando em relação à Covid aqui, obviamente a gente não tem, né? Então, talvez hoje, por exemplo, Israel não precise mais aprovar ou incorporar no seu programa uma nova vacina, porque ele já tem grande parte da população vacinada, por exemplo. Então, além de liberar para uso, para colocar ela no programa nacional, eu devo considerar outras coisas. Então, se eu tenho outras vacinas disponíveis, se eu tenho, por exemplo, essa vacina que eu estou aprovando agora, eu consigo armazenar e transportar ela da forma correta, por exemplo, como as vacinas da Pfizer, se fosse mantido aqueles parâmetros de armazenamento em menos 80 graus, a gente teria essa vacina basicamente só em grandes centros, porque seria inviável manter essa vacina em centros menores, por toda a logística, né? Eu preciso incorporar essa vacina para manter minha cobertura vacinal na população-alvo. Obviamente que da Covid a gente precisa de outras vacinas, né? Quanto mais vacinas, melhor. Essa vacina que eu vou incorporar ela, qual que é o custo dela? Vale a pena eu, às vezes, pagar esse valor? Eu não tenho nenhuma outra vacina disponível que me atenda e que seja mais barato, ou uma vacina que eu vou incorporar ela, mais o Butantan, a Fiocruz, vão poder desenvolver elas aqui no futuro, ou é uma tecnologia exclusiva que eu sempre vou ter que importar? Então, tudo isso precisa ser avaliado pelo Ministério da Saúde antes de definir se a vacina vai ser incorporada. Isso não define se ela vai ser liberada, porque ela pode ser liberada para uso comercial, não para implantação no via SUS. Eu falei, então, da eficácia. Então, a eficácia é o seguinte: a vacina funciona. Efetividade vai mostrar o sucesso da vacina em vida real. O que é isso? A vacina da Pfizer tem lá, por exemplo, a gente sabe que ela tem um armazenamento mais complexo,
Então, ela tem lá a sua eficácia, não lembro agora de cabeça, mas vamos colocar aqui 80%, certo? Mas será que se eu pegar essa vacina e levar lá para Manaus, para uma área indígena, onde eu não vou conseguir manter, talvez, a conservação dessa vacina, essa vacina fique fora da temperatura ideal, ela, objetivamente, ela vai perder eficácia e a efetividade da sua vacinação vai cair. Então, tem várias coisas que vão afetar a efetividade. Então, assim, a vacina funciona, mas será que a vacinação funcionou? Será que o programa de vacinação, aquela campanha de vacinação, será que ela foi efetiva? Porque eu posso ter uma vacina excelente, mas as pessoas podem não ir se vacinar, eu posso não conseguir chegar até essa população, ou eu tenho problemas de logística, onde a vacina que chega não chega de forma adequada. Então, a efetividade a gente vai avaliar como pós-vacina, né? É uma forma pós-vacina. E para isso eu vou ver estrutura física, gestão, planejamento, tudo que a gente não está tendo recentemente, né? E toda a questão logística de armazenamento dessas vacinas. A gente viu aqui, por exemplo, que a rede de frio, né, que é onde essas vacinas ficam armazenadas, aqui em Brasília, pelo menos, o Hemocentro precisou doar alguns freezers, então, assim, precisa de toda uma gestão para poder avaliar e manter isso de fato. Não adianta só o Ministério, por exemplo, desembolsar e dar 10 milhões de doses para o Distrito Federal, se o Distrito Federal não tem onde armazenar essas vacinas. Então, tudo isso é gestão e a logística, né? Então, aqui é só um resuminho das duas vacinas que já tinham um registro final decretados no Brasil. Então, o estudo começa em julho e a vacina é liberada, registrada em fevereiro desse ano, com a vacina da Pfizer. A da AstraZeneca também a mesma coisa, os estudos em julho, um pouquinho antes, e ela é liberada, então, em março desse ano. Então, aqui só mais uma vez, para falar da Sputnik, teve alguns problemas, e aí então foram problemas relacionados ao fato de que a Anvisa não conseguiu detalhar, avaliar o estudo para comprovar a efetividade da vacina. Tem essa questão do adenovírus ser capaz de reproduzir, e tem uma outra questão também que os técnicos da Anvisa não puderam visitar em loco o laboratório que produzia a vacina para garantir que todas as práticas estavam sendo seguidas. Né? Hoje, pelo menos, eu escutei a notícia de que tem uma nova Sputnik agora, dose única. Mas, mais uma vez, a gente não tendo dados, é difícil avaliar se é verdade, se o dado é real, se funciona ou não funciona, né? Então, isso é muito importante que isso seja rigoroso. A Anvisa tem um abacaxi na mão para descascar, é muita coisa para ser avaliada, não dá para, muitas vezes, ser tão rápido nessa análise, porque é uma análise muito detalhada e muito minuciosa, e aí é óbvio, né, que agora se cria uma discussão se a Anvisa, alguém tá contando uma mentira, ou o vírus replica ou o vírus não replica. Então, isso precisa ser feita a prova dos 9, né, para que se de fato defina se essa vacina vai ser possível de ser analisada no Brasil ou não. Aqui são a quantidade de estudos que a gente tem no momento no Brasil, em relação às vacinas para a Covid. Isso aqui é de abril, então já tem alguns dias, né, então tem alguns estudos ainda em análise. Tem a própria vacina do Butantan, tem o soro do Butantan, tem algumas coisas também em análise, né? E aí estou quase acabando, só pegando um gancho do que eu falei lá atrás, né? A questão da queda, a cobertura vacinal em queda no Brasil, para praticamente todas as vacinas nos últimos anos, não é uma realidade só vinculada à Covid. Esse aqui é um estudo que foi feito por uma associação independente, que mostrou que no último ano
13% dos entrevistados ou não se vacinaram, ou não vacinaram a criança que estavam sob seus cuidados, e a justificativa foi que ele se esqueceu ou não se planejou para levar, para fazer a vacina, achou que não precisava tomar a vacina, só lembrando, isso aqui não é sobre Covid, tá? Eram as outras vacinas. Não tomou porque tinha medo de tomar vacina, porque acha que pode ter efeito colateral grave, ou fazer algum efeito colateral perigoso. 67%, ou seja, mais da metade, acreditava realmente em alguma informação falsa sobre vacina. E 57% daqueles que não vacinaram ou não vacinaram uma criança citaram um motivo que não faz nenhum sentido. A metade das pessoas que relataram que não se vacinaram usaram WhatsApp e rede social como fonte de informação. Obviamente, a gente sabe que isso cresceu muito e tem crescido cada vez mais. É a segunda fonte de informação, ainda perde para a televisão. Só que as pessoas que recebem informação por rede social, por WhatsApp, elas têm mais chance de não tomar vacina. Então, assim, isso foi publicado nesse documento que está aqui. A gente tem, então, uma batalha de discussão, de trocas de informação. Infelizmente, na minha opinião, as fake news estão ganhando, né? Então, uma fake news, ela é difundida muito mais rápido do que uma notícia real. Muitas vezes a fake news ela vem acompanhada de fatos que chamam muita atenção, geralmente é uma coisa mais assim impactante do que uma notícia verdadeira. A gente tem um outro problema que a gente está vivendo agora, que a ciência não dá as respostas que a gente quer na hora que a gente quer, leva-se tempo, não dá para se fazer as coisas de qualquer jeito, não dá para fazer as coisas pulando etapa, não dá para ficar supondo coisas. Então, assim, já que não tem nada, quem não oferece uma oportunidade não é canalha, a gente precisa ser sincero naquilo que a gente está fazendo. Não tem tratamento disponível? Não tem tratamento disponível, então vamos usar aquilo que a gente sabe que funciona, distanciamento, o álcool, máscara, vamos vacinar quem tem que vacinar, vamos reforçar a necessidade de vacinação, vamos reforçar o quanto que as vacinas são eficazes, o quanto que as vacinas são seguras. Vocês, com certeza, já acompanharam os noticiários, a queda do número de internação e óbito de idosos, tem vários trabalhos já mostrando queda de número de casos de óbito entre os profissionais de saúde. Então, se as vacinas funcionam, elas são seguras, e a gente precisa, se a gente vai vencer ou não essa batalha da desinformação, eu não sei, mas nós, como profissionais de saúde, vocês, alunos, como futuros profissionais de saúde, tem que difundir informação boa. Todos nós temos essa missão. Alguém da família mandou lá no grupo uma fake news sobre saúde, vai lá, desmente, manda uma fonte confiável, fala, não é isso, é isso, 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 para a gente conseguir combater isso ao longo do tempo. Um outro estudo aqui mostrou profissionais de saúde se recusando a tomar vacina, um estudo da Unicef mostrando que jovens confiam pouco em vacinas, então, assim, uma situação bem complicada, né? Então, para terminar, basicamente, eu queria só reforçar com vocês essa questão da importância de a gente difundir notícias reais, notícias verdadeiras, e vocês, futuros médicos, mesmo hoje ainda não sendo médico, sabem aonde procurar informação de qualidade, sabem quais são as fontes confiáveis, então vamos divulgar notícias que sejam confiáveis. Às vezes, a notícia confiável não é a que mais agrada, não é a notícia que a gente gostaria de divulgar para as pessoas, mas a gente precisa ser claro, somos e seremos médicos para lutar pela vida das pessoas. A gente não pode ser médico para ignorar as informações científicas e para tapar os olhos para o que está acontecendo.